Ei, pessoal, hoje no Mundo Político nós vamos tratar da crise sanitária e a disputa pelo controle do isolamento social. Também vamos falar do projeto de socorro financeiro a estados e municípios, tudo aquilo que coloca em evidência a discussão do Pacto Federativo, que é a distribuição de deveres e receitas entre os entes da federação. Então, eu vou conversar com o professor José Ângelo Machado, que é professor do Departamento de Ciência Política da UFMG e pesquisador do tema Pacto Federativo. José Ângelo, muito obrigada por atender a gente. Nada, eu que agradeço a oportunidade e o prazer de estar aqui. José Ângelo, por que a crise sanitária, uma crise sanitária, acabou desaguando numa queda de braços, não é, entre governadores e prefeitos com o presidente Jair Bolsonaro? Como é que isso acabou acontecendo? Ô, Vivian, tem duas coisas que são importantes para a gente entender esse desfecho, né, para a crise sanitária que a gente está vivendo hoje no país. Primeiro, entender minimamente o que é o federalismo, né? Esse é mais um dos pontos que, além da divisão de poderes, o presidente Jair Bolsonaro insiste em não entender, obviamente, agindo dentro dos seus propósitos. Quer dizer, o federalismo significa que diferentes níveis de governo governam o mesmo território e as mesmas pessoas. E para que isso aconteça, você tem que ter obediência a um conjunto de regras constitucionais, legais, e que são julgadas, reguladas pelo Supremo Tribunal Federal. Então, esse é um primeiro elemento importante, né? O segundo elemento importante é o fato de que o presidente Jair Bolsonaro ele está, nesse momento, agindo de forma bastante preocupada com o cenário eleitoral, fazendo o seu cálculo com base no cenário eleitoral e muito preocupado com o fato de que o Brasil, nos últimos 3 anos, cresceu bem aquém daquilo que se esperava. Quer dizer, desde o governo Temer, a gente cresceu 1,3% do PIB 2 anos seguidos, e no ano passado, o primeiro ano do governo Bolsonaro, o crescimento foi pífio, foi de 1,1%, a despeito de toda a expectativa de primeiro ano de governo. Então, esses dois elementos são importantes para a gente entender o tensionamento que hoje existe entre o presidente e os governadores, né? O presidente, diante da declaração da pandemia e das providências que ele não tomou no primeiro momento, e os governadores e municípios, principalmente as capitais, começam a se mexer ali no início de março, fez com que a expectativa de crescimento econômico, de retomada, que é um elemento central para o cálculo político-eleitoral do presidente, se tornasse um elemento crítico, na medida que o presidente esperava ter o controle do processo de fechamento, de quarentenas, de restrição de circulação das pessoas, e ele não detém esse controle, né? Ele procurou obter esse controle através de uma medida provisória, que é a medida provisória 926, né, que foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal na semana passada, e que reconheceu que o papel que a Constituição atribui, no caso da saúde pública, dos estados e municípios, é um papel de compartilhamento de responsabilidades junto com a União. Então, o presidente não tem uma relação hierárquica, né, que ele procura, muitas vezes, reafirmar essa relação que ele não tem. Por exemplo, semana passada ele chegou a dizer que os estados e municípios não consultaram para aplicar medidas restritivas, né, através de decretos estaduais ou municipais. E eles, de fato, eles poderiam até esperar uma ação coordenada por parte do governo federal, mas não uma relação hierárquica propriamente, né? Então, diante disso que eu coloquei até aqui, o conflito, ele, a meu ver, ele tem uma motivação claramente eleitoral por parte do presidente Bolsonaro. Os estados procuram proteger as suas populações diante da declaração de uma pandemia e da gravidade que essa doença apresenta nos outros países onde ela se desenvolveu primeiro, né? Essas medidas restritivas, elas são extremamente impopulares junto a uma parcela da população, que envolve os comerciantes e outros setores que dependem mais diretamente. Então, os estados, os governadores e prefeitos têm arcado com esse desgaste, por um lado, né? Embora possam
ter um cálculo de serem reconhecidos por outro lado, né, por parte da população de uma forma mais difusa, mas isso gerou um tensionamento que até então a gente não tinha visto ainda. A decisão do Supremo, claro, ela reflete o papel do Supremo, que é olhar para a Constituição e dizer, olha, os entes têm o mesmo nível, não é? Eles estão no mesmo nível e existe os estados e municípios têm direito à autonomia e à própria decisão. Mas a gente sabe que o Supremo também é uma casa política, é uma corte política. Tem um recado político? Você sentiu na decisão do Supremo também um recado político ao presidente? Olha, eu acredito que sim. Eu acho que tem um recado político, eu acho que não teria como ser diferente, uma vez que o Supremo tem sido afrontado institucionalmente pela instituição Presidência da República, né? Quer dizer, o Supremo, a despeito das diferenças, e elas são muitas, né, entre os ministros do Supremo, nós as temos conhecido muito bem nos últimos anos, né? Os ministros divergem publicamente, muitas vezes se atacam publicamente diante das suas convicções. Mas, nesse caso, o Supremo, como instituição, ele tem sido constantemente afrontado, inclusive foi afrontado nesse final de semana, no domingo, né? Que é o último episódio, que eu acho que, a meu ver, é um dos mais graves de todos esses tensionamentos que a presidência impôs à figura institucional do Supremo Tribunal Federal. Eu creio que sim, porque foi uma decisão unânime, embora tenha havido uma ou outra abstenção. Acho que me parece que o Barroso, por uma razão, alegou razões privadas para não se posicionar nesse caso, mas, de resto, o Supremo tomou uma decisão em uníssono e, a meu ver, sim, há um recado político claro para o presidente, no sentido que ele tem que jogar dentro das regras do jogo, né, que o Supremo não vai se curvar, e até é importante, Vivian, detalhar um aspecto. A Constituição, ela dá atribuições privativas para a União, em vários aspectos, aliás, em muitos aspectos, né? A Constituição de 88, ela deu muitos poderes para a União, ela não deu poucos poderes, não, ela deu muitos poderes. Mas no caso da saúde, assim como em outras áreas, as competências são comuns, elas não são, a União não pode impor uma visão, uma política ao restante da federação, ela tem que coordenar e cooperar, né, para que essa política obtenha o sucesso. Agora, Zé Ângelo, o caldo entornou na Câmara dos Deputados, né, na segunda-feira passada, quando os deputados aprovaram aquele projeto que recompõe ISS e ICMS para estados, para municípios e estados, né, porque Bolsonaro, supostamente, por causa disso, não é? A explicação seria essa, ele acusou o presidente da Câmara de promover o caos e de estar tentando derrubá-lo. Não é? E teria na origem dessa afirmação a aprovação de estados e municípios. Por outro lado, existe uma crítica em relação às finanças de Estado, à gestão de estados e municípios, não é? E a lei de responsabilidade fiscal, quando foi aprovada na década de 90, havia muito esse argumento da falta muitas vezes, de preparo e de responsabilidade dos entes para lidar com os recursos. Nesse episódio, você entende que o governo tem razão, no sentido de que a argumentação é essa, estão tirando a responsabilidade sobre as contrapartidas, né? No caso da recomposição de ICMS, porque eu fui lá na lei de responsabilidade, só para deixar claro. A argumentação procede da equipe econômica, do próprio Bolsonaro? Vivian, do meu ponto de vista, não procede por uma razão simples. Nós não estamos vivendo uma situação normal, nós não estamos vivendo... Eu creio que, primeiro, é discutível o argumento, mesmo numa situação normal, né? Ele é discutível porque a lei de responsabilidade fiscal, ela várias vezes foi criticada e com justiça, tanto por partidos de oposição quanto de governo em diferentes momentos, e ajustes, a meu ver, são necessários.
principalmente porque ela trata os municípios de uma forma homogênea e os municípios não são, têm tamanhos muito diferentes, têm composições diferentes, alguns têm tarefas regionais, outros são pequenininhos, atuam ali numa esfera de 5, 10 mil habitantes, e todos estão submetidos a uma regra que é homogênea. Então, você tinha, vamos dizer assim, há algum tempo já, uma reflexão no sentido da necessidade de melhorar. Agora, independente disso, sem entrar no mérito, nós não estamos vivendo uma situação normal, e esse governo insiste em não entender isso, né? Quando ele propõe uma ajuda, um programa de transferência de renda com R$ 200, por exemplo, como ele fez no início, como ele se propõe a não se mexer muito no campo também. Ele, na verdade, foi compelido a fazer esse auxílio em função do fato de que a Câmara tomou a iniciativa de fazê-lo. Então, o governo ali, na reta final, fez uma contraproposta de R$ 600, né? Agora, esse governo, ele tem adotado... Exato. Então, para calcular, vamos dizer assim, um pouco de uma posição, quer dizer, fazer um cálculo que faça sentido, a gente pode pensar o seguinte: as medidas nossas do ponto de vista econômico, elas são extremamente tímidas, inclusive para facilitação de crédito para empresas, crédito condicionado, obviamente, a não demissão, como países do mundo inteiro têm adotado medidas nesse sentido, medidas agressivas, com doses cavalares de recursos. Não dá para pensar que estados e municípios vivam num outro mundo, né? A arrecadação do ISS, aliás, do ICMS e do ISS, no caso dos municípios, ela vai cair vertiginosamente. E se você examinar exatamente as medidas que a Câmara introduziu, né, porque era uma lei complementar que vem do ano passado, né, elaborada pelo secretário do Tesouro, né, o Mansueto de Almeida, ela contém, nas alterações que a Câmara fez, algo bastante razoável. A Câmara pega ali o período de abril a setembro, compara com o do ano passado e vai, com base nas perdas que ocorrerem a partir daí, fazer uma compensação financeira, né, para os estados e municípios, e ela propõe a suspensão de algumas exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal naquilo que for necessário a contratação de serviços para o enfrentamento da Covid-19. Quer dizer, da mesma forma que o governo deveria estar fazendo um programa maciço de transferência de renda, de salvação das empresas, condicionado à manutenção do emprego, ele também precisa ter um plano para o saneamento dos estados e municípios, que de fato são quem vai enfrentar essa epidemia, que, a meu ver, o governo teima em não enfrentar como ela precisa ser enfrentada, né? Então, eu creio que as mudanças que a Câmara introduz, elas, na verdade, são mais do que elas são necessárias, quer dizer, elas não são um capricho da Câmara, uma tentativa de colocar um carimbo, uma marca da Câmara e procurar descaracterizar para intencionalmente gerar um problema fiscal para o governo. O governo precisa entender que esse momento não é um momento normal, nós não estamos vivendo um momento normal. Quando o Bolsonaro se elegeu, um dos motes dele era menos Brasília, mais Brasil. Mandou até uma PEC, né, que foi apelidada de Plano Federal, né, a PEC do novo plano, do novo Pacto Federativo, né, que continua lá no Senado, está parada, né, foi no final do ano passado. Como é que você vê esse discurso, né? Fazendo aí um paralelo com o que está acontecendo agora, né? Uhum. O governo tem um plano, um projeto de reformular esse pacto federativo. Uhum. Como é que você enxerga esse pacto que foi, essa proposta de pacto que foi feita e fazer um paralelo com o que está acontecendo agora, né? Com a forma como Bolsonaro e o governo dele estão lidando com os entes? Ele está tendo muita dificuldade de cumprir a promessa que ele fez na campanha, né? E promessa que ele fez da forma mais simplista e sem debater, porque ele se retirou do debate eleitoral, mesmo quando liberado pelos seus médicos. Se você pegar o programa de governo do Bolsonaro, a gente chama de programa de governo, mas na verdade é um conjunto de tópicos, né, compilados. No que diz respeito à avaliação que ele faz da Federação Brasileira,
Tem algumas questões bastante peculiares antes de te responder objetivamente a questão. Por exemplo, ele afirma que Brasília não pode ser o objetivo final das políticas de governo. Os outros 99% da população vive nos outros municípios. Esses são os termos que estão lá. Quer dizer, o programa de governo dele equipara Brasília a um município, né? Ele começa dizendo, no seu programa de governo, que Brasília concentra recursos demais. Será que isso é verdade? Quer dizer, o governo federal no Brasil, ele arrecada algo em torno de 60% da receita pública. Nos outros países da América Latina, federações ou países unitários, por exemplo, a Argentina, né, ele arrecada 78%, bem mais que no Brasil. E nos outros países, inclusive no México, por exemplo, que é uma federação, embora bem centralizada, mais de 90% é arrecadado pelo governo federal. Essa arrecadação não é por acaso. Você tem razões de economia de escala, né, porque você ganha economia de escala, por exemplo, imposto de renda, cadastro de empresas, quer dizer, uma série de coisas que se os municípios e estados fossem fazer, certamente teriam muito mais dificuldade. Então, há uma arrecadação concentrada, mas no Brasil ela é a menos concentrada da América Latina, né, comparado com os grandes países, sejam federações ou países unitários. Então, essa proposta de reformulação do Pacto Federativo, ela já nasce um tanto torta, quer dizer, ela nasce de um programa de governo ambíguo, mal elaborado, e quando ele é apresentado ao Congresso, agora eu já vou à questão, a PEC, ela introduz, primeiro, ela traz uma série de questões que não são propriamente do Pacto Federativo, né? Segundo, ela faz promessas aos estados e municípios no sentido de que eles vão obter mais recursos e vão ter mais autonomia, né? Basicamente, royalties do petróleo. Né? Royalties do petróleo. Se você vai ao texto do que ela está propondo, o que ela propõe? É extremamente ambíguo o que está escrito lá. Ela propõe que parte dos royalties de petróleo sejam entregues diretamente aos estados e municípios e que uma lei posterior vai regulamentar quais serão os critérios, os parâmetros, etc. Quer dizer, ela concretamente não oferece ainda. Os critérios podem ser os mais diversos, as alíquotas podem ser as mais diversas, o resultado disso pode ser muito diferente. Agora, a promessa que, ao meu ver, é mais escandalosa do ponto de vista de que ela, na retórica, anuncia uma coisa e, na prática, está fazendo outra, é a entrega dos recursos do salário educação. Porque o salário educação, e os estados e municípios sabem muito bem disso, daí eu acho muito difícil que esse tipo de argumento convença. O salário educação, ele tem uma arrecadação centralizada no governo federal, 10% ficam com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, 60% é distribuído entre estados e municípios e 30% só fica com a União. O que ele está prometendo é abrir mão desses 30% e passar direto para os estados e municípios. O volume de recursos é muito pequeno para que ele possa introduzir isso como um elemento de retórica para convencer estados e municípios que eles vão ganhar, né? Agora, o problema maior, a meu ver, é que a PEC do Pacto Federativo, ela introduz alguns elementos que são extremamente problemáticos para a sobrevivência das políticas sociais no Brasil, né? O principal deles, a meu ver, é essa questão que o Guedes, no início, queria fazer simplesmente a desvinculação dos recursos da saúde e da educação, prometendo com isso uma maior liberdade dos estados e municípios de alocarem o que quiserem, né? Na própria PEC ele mudou esse mecanismo, né? Duas áreas. Ele propôs agregá-las, né? Então, eventualmente, aquilo que você gasta acima do teto, do piso, no caso da saúde, você pode gastar a menos na educação e vice-versa. Se você gastar a mais na educação, você pode gastar a menos na saúde. Aparentemente, isso é uma proposta simpática, porque ela parece dotar os governos estaduais e locais de uma flexibilidade que talvez fosse desejável. Mas, se você examinar bem, ela pode ser, e ela deverá ter um efeito bastante perverso, não só porque ela vai desarticular os dois sistemas ao mesmo tempo, né? Porque imagine só que uma parte dos estados do Brasil gastam 8%, outra parte gasta 10%, uma parte gasta 12%, outra parte gasta mais que isso, né? Ao exercerem a sua liberdade, os estados estarão, com certeza, criando um constrangimento
adverso para os municípios que fazem parte dele. Se Minas Gerais gasta 8%, 7%, em vez de 12%, quem vai pagar essa diferença serão os municípios que fazem a implementação do sistema de saúde. Então, nós vamos entrar num processo de perda de coordenação federativa na sustentação material de duas políticas que o Estado brasileiro, na Constituição de 88, assumiu que são fundamentais. Né? Hoje está todo mundo elogiando o SUS, mas o SUS existe por causa disso e de mais outras coisas. Né? E o da educação, tanto a vinculação quanto as subvinculações do Fundeb são o que sustenta hoje a educação básica que a gente tem no Brasil, né? E conseguimos avançar muito nesse sentido. Então, me preocupa muito essa proposta, e só para concluir, eu creio que dificilmente ela passe, principalmente agora, em função do esgarçamento das relações entre o Executivo e o Legislativo. No começo eu tinha até um certo receio, porque ela foi bastante alardeada como algo positivo, sem nenhum debate, de uma forma muito superficial, algumas declarações ambíguas dentro do próprio Congresso, dentro do Legislativo, mas a crise da Covid, pelo menos esse elemento positivo, acho que ela trouxe. A crise vai mudar muita coisa pela frente, né? Vai mudar muita coisa. Para o bem e para o mal. A gente para o bem e para o mal. Esperamos. Bom, mas, enfim, só para a gente finalizar, eu queria rapidamente que você tocasse assim, é possível fazer um pacto federativo sem uma reforma tributária? Qual que é a importância de reforma tributária? Toda essa pauta é uma pauta da equipe econômica do governo Bolsonaro. E, por fim, nós precisamos realmente de um novo pacto federativo? Essas duas questões aí eu queria que você fosse objetivo por causa do tempo curto, mas essas duas questões colocadas para a gente finalizar a conversa. Vivian, eu tentarei ser. Primeira, a discussão sobre mudança na Federação Brasileira, ou mudança no Pacto Federativo, já há bastante tempo, desde a Constituição de 88, ela nunca tocou em outras questões do federalismo brasileiro, ela sempre tocou nas questões fiscais. Muitas vezes ela teve carregada ou imbuída de um desejo de aumentar a liberdade dos estados e municípios de não terem que obedecer nenhum tipo de amarra, quer dizer, dos governadores e prefeitos poderem gastar livremente seus recursos. Esse foi, na verdade, vamos dizer, um mote de vários movimentos em vários momentos da nossa história desde a Constituição de 88, né? Então, eu creio que, do ponto de vista mais geral, a nossa federação não tem grandes problemas, ela é uma federação bem sucedida, se você comparar com outros países do mundo. Talvez hoje, até a partir do momento que a gente entende que o federalismo não tem um desenho único, né? Os Estados Unidos é de um jeito, a Alemanha é de outro, tem federações que compartilham mais responsabilidades, outras separam mais, umas são mais centralizadas, outras menos, mas esse federalismo é que permitiu colocar de pé um sistema de proteção social, de coordenar uma série de programas, né, no sentido até de políticas que poderiam obter resultados até interessantes, com mais autonomia para os estados e municípios, mas o fato de serem coordenadas levou a um sucesso muito maior, né, e a um reposicionamento do Brasil no mundo, em vários aspectos, né, do desenvolvimento humano. Então, assim, em primeiro lugar, eu acho que a gente não precisa fazer mudanças radicais, a gente precisaria ter mudanças incrementais que sim são importantes, né? Eu acho que tem algumas áreas de governo hoje, por exemplo, a gente já assistiu várias tentativas de se avançar no sentido de um sistema único de segurança pública, que não deram certo, né? Estamos assistindo mais uma tentativa que veio do governo Temer e que, enfim... Só uma observação, a discussão claro. É sempre se descentraliza mais ou ou se permite, porque o sistema é sempre acusado, não é? Esse pacto é sempre acusado de ser centralizador, do poder estar centralizado, especialmente o poder econômico, no governo federal, né? É interessante porque... Na verdade, eu acho que ele precisa ter um ajuste. Quando eu estava dizendo ajuste incremental, tem um elemento que é muito importante nesse ajuste incremental, e que eu entendo a insatisfação dos estados e municípios, principalmente dos municípios, que passaram a ter muito mais responsabilidades do que recursos, né? Então, eu creio que uma mudança incremental, quer dizer, um incremento nesse pacto,
diria respeito a um melhor equilíbrio entre as responsabilidades e receitas que os municípios venham a ter à sua disposição, sabe? Eu acho que isso é que motiva uma insatisfação muito grande e uma acusação de que Brasília concentra recursos demais. Na verdade, se a gente comparar com outros países, não concentra, né? É a comparação que nos dá o senso de proporção. Então, a gente pode até dizer que a gente não... Né? E qual que é a questão da reforma tributária? Ela é indispensável para fazer esses ajustes? Como é que você vê isso? Eu creio que para fazer um ajuste mais robusto, sim, ela seria importante. Né? Não daria para fazer isso sem mexer nas regras que distribuem as bases materiais, vamos dizer assim, das obrigações federativas. Né? Então, aí você... Agora, essa reforma tem se mostrado a reforma mais difícil desde a história da nossa Constituição de 88. Né? É uma reforma já anunciada e nunca concretizada, mas na prática há quem diga que ela vem sendo feita aos poucos e que alguns ajustes aqui e acolá também poderiam ter efeitos muito importantes nesse sentido. Né? Eu acredito que talvez essa seja uma dose de realismo que pode não ser aquilo que poderia vir dos nossos desejos mais profundos, né, mas poderia já fazer muita diferença na vida dos brasileiros. Né? Zé Ângelo, muitíssimo obrigada por atender a gente, viu? Valeu demais, foi ótimo fazer. Eu que agradeço a oportunidade. Então, esse é o professor do Departamento de Ciência Política da UFMG, um pesquisador do tema Pacto Federativo, José Ângelo Machado, e a gente aproveitou o programa de hoje para tratar, já que a questão está na ordem do dia, por conta das rusgas e do tensionamento entre estados e municípios e o governo federal, né, especialmente o presidente da República. Obrigada, Zé Ângelo. Eu que agradeço. Um abraço.